Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui no nosso Sport Face TV e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre as dívidas do Atlético Mineiro. Olha aí, hoje nós vamos falar sobre o Galo nesse noticiário específico, né? Aqui a gente dá notícias de vários clubes do Brasil, mas especificamente hoje nós vamos falar sobre o nosso Galão. Eu sou o Galão e nós vamos falar sobre o Atlético nesse vídeo. E nós vamos trazer à tona algumas reportagens de 2021, por exemplo, falando sobre a questão das dívidas do Atlético, entrevistas do Rubens Menin, tá? E a gente vai chegar a fazer uma análise também de uma entrevista de um dos executivos do Atlético, do Bruno Musi, falando sobre a questão da dívida do Atlético nesse ano, entendeu? Então nós vamos falar um pouco sobre entrevistas de 2021, vamos falar sobre a dívida do Atlético, enquanto ela estava e o ponto que ela chegou hoje. Vamos falar sobre isso, desse endividamento do Atlético. Algumas contradições que foram ditas lá atrás pela diretoria do Atlético, pelo colegiado, na pessoa do Rubens Menin, e o momento atual do Atlético. A gente está aí vendo que o treinador está exigindo praticamente contratações, mas a diretoria do Atlético acredita que esse elenco dá para o Atlético ser competitivo. O que você acha, você que é atleticano? Mas antes de continuarmos essa análise aqui, você vai acompanhar as informações comigo aqui na tela, tá bom? A gente vai bater aqui um papo, você vai só me ouvir, né? E eu vou trazer para você as informações, mas você pode deixar sua opinião nos comentários. Tá? Deixa sua opinião nos comentários. Quero te pedir para você se inscrever no canal, ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Como eu disse, deixa sua opinião, compartilhe esse vídeo com mais atleticanos. E eu não posso esquecer também, nós estamos anunciando no canal o Volumetrão. Ele é um gel, né, que vai ajudar você que é homem principalmente na hora H. Você que tem dificuldade de ereção, você que tem problema de ejaculação precoce, o Volumetrão ele também é um gel que ele ajuda tanto no aumento da ferramenta quanto na grossura da ferramenta, se é que você me entende. Então o link vai estar na descrição desse vídeo, você pode aproveitar, dar uma passada lá, conferir, conhecer o produto, tá bom? E é isso. Vamos analisar aqui uma entrevista. Essa entrevista que está na tela aqui é do Rubens Menin de 2021 ao canal Super Esportes. Eu vou estar lendo com você aqui a pergunta do repórter e a resposta do Rubens Menin. O repórter pergunta assim: essas dívidas com você e outros empresários têm juros baixíssimos, mas em algum momento o clube vai ter que pagar. E é um empréstimo de risco, já que para pagar o clube vai ter que conseguir sucesso esportivamente, para vender os jogadores e repassar para vocês os credores. Qual o nível desse risco? Se esse time não vingar, quais são as saídas em que essa diretoria está pensando? E aqui o Rubens Menin responde: primeiro vou te corrigir, os juros não são baixos, não, os juros são zero, nós não estamos cobrando juros, qualquer time de futebol gostaria de um investimento desses. Segundo, é importante afirmar que o Atlético não corre risco, quem corre olha só, o que o Rubens disse aqui: quem os corre somos nós, investidores, e de forma consciente. Ou seja, aqui o Rubens Menin adquiriu o clube sabendo que o clube tinha uma dívida absurda. Com quem? Com eles, com ele, com o Ricardo Guimarães, enfim. Então ele disse aqui, ele assume o risco quando ele, não só ele, né? Ele, os demais R's, adquiriram o Atlético. E ele continua: se os jogadores não forem vendidos, se os jogadores não vingarem, simplesmente nós não vamos receber esse dinheiro. Simples assim. Então, para o Atlético é uma boa aposta. Ele está apostando um investimento em jogadores que, se não vingarem, ele não conseguirá pagar. Vou voltar aqui, ó. Ele está apostando um investimento em jogadores que, se não vingarem, ele não conseguirá pagar, mas nós não iremos cobrar. Veja bem, olha o que ele disse: ele está apostando um investimento em jogadores que, se não vingarem, ele não conseguirá pagar, mas nós não iremos cobrar. Se vingarem, ele vai ter lucro e vai nos pagar tranquilamente. Aqui ele está falando do Atlético, né? Acho que é
uma posição confortável para o Atlético. É uma posição de risco para os investidores. Mas os investidores sabem o que estão fazendo e topam correr esse risco. É simples o raciocínio, não é difícil de entender. Então aqui você vê que o Rubens Menin, quando adquiriu o Atlético, sabia das consequências, ele, não só ele, mas os 4 R's, eles sabiam das dificuldades financeiras do clube. Então o que eles estão deixando, ele aqui principalmente, está deixando muito claro que o risco de não dar certo, quem correria esse risco eram somente os investidores. Aí o repórter continua aqui, ó. No caso dos atletas mais experientes, como o Hulk, o Nacho, na época, né, o Nacho ainda estava aqui, que não tem tanto potencial de revenda, como fica a situação dos empréstimos? Como seria o ressarcimento desses valores? Aí ele responde: não, nós não seremos ressarcidos. O Hulk não teve luvas, é só salário. A comissão técnica achou que era um bom salário a ser pago, que ele acrescenta. Em relação ao Nath e outros mais, muitos jogadores têm que vir para não serem vendidos. Olha só o que ele diz. Muitos jogadores têm que vir para o clube para não serem vendidos, para ficarem aqui o quanto mais melhor. Não são jogadores para você ter lucro. Ele está falando aqui do nível, por exemplo, do Hulk, do Nacho, né? Jogador para você ter lucro é um jogador novo, que arrebente a boca do balão, que exploda. Esse é o jogador para ter lucro. O Atlético tem vários perfis de jogadores. Aqueles que compõem o plantel, jogadores que somam ao plantel, mas não são para serem vendidos. E tem os jogadores que estão sendo preparados para serem vendidos. O planejamento do Atlético é que tem que fazer este ano 100 milhões de reais em vendas, ou 120 milhões, segundo o orçamento para 2021. Então, não é todo o plantel. A gente tem que vender aquele jogador que não vai ser reciclado. Eu gostaria muito que o Nath ficasse os 4 anos de contrato, que pudesse ajudar muito pelos próximos 4 anos. Essa é a ideia. Bom, ele gostaria disso aqui, mas o Atlético negociou o Nath depois, né? Então, já aqui a gente está falando de contradição em 2021. Aí aqui fala sobre a questão o repórter vai perguntar sobre a questão do Daimon, né? Aí ele fala aqui que o Daimon não era para ser vendido, enfim, naquele tempo. Eu desci um pouco mais aqui. Aqui o repórter fala sobre a questão da dívida, né? Em quanto tempo o senhor acha que o Atlético consegue equacionar a dívida? Aí ele disse aqui, ó: se eu for te responder quanto vai demorar para pagar toda ela, vai demorar. O Profut, que é o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, vai demorar muitos anos para ser paga, mas já está equacionada. Ou seja, a questão da dívida do Profut já é um negócio negociado já, né? Aí ele diz: para mim, Profut está equacionado. É um programa de incentivo aos clubes e o Atlético foi lá e se habilitou ao Profut para pagar em muito tempo. Mas uma grande parte da dívida do Atlético está equacionada. O que a gente quer fazer com todas as dívidas do Atlético é equacionar, renegociar. Não vamos pagar isso num ano, vamos pagar em alguns anos, mas que equacione. E o que sobrar depois de equacionada seja suficiente para que o Atlético tenha um time de futebol competitivo. É uma dívida a ser paga ao longo dos anos. Não tem nenhum time de futebol no Brasil que não deva um tostão. O Atlético vai continuar devendo, só que vai dever de forma organizada, consciente, tendo um plano de negócio. Aqui é importante, veja bem, ó, isso que o Rubens Menin fala entra em contradição com a atual situação do Atlético, porque na atual situação do Atlético, o Cuca já deixou claro que o Atlético precisa de jogadores, tá? Vamos ver aqui, ó. Vocês do colegiado têm a liberdade de propor vender algum jogador para ressarcir um pouco do investimento feito, ou a decisão é da diretoria de futebol? Aí ele diz: a decisão primeiro é do técnico com o Rodrigo Caetano. Eles precisam conversar, eles conhecem. A gente não pode desfalcar um time que está disputando 3 competições. Engraçado. Daqui a pouquinho a gente vai ver o Bruno Musi falar algo que é totalmente diferente disso que o Rubens Menin falou, que isso lá em 2021. Então, o que ele disse em 2021 contraria a real situação do Atlético, né?
Aí ele continua: se aparecer uma proposta para vender um jogador importante, o técnico e o diretor de futebol têm que tomar essa decisão. A decisão final é do Sérgio Coelho, que na época era presidente do Atlético. O dia em que a gente der palpite nisso vai atrapalhar. Então aqui você vê que ele disse o seguinte, que não dava palpite das decisões de vendas de jogador. O que ficou um pouco contraditório aqui, nessa entrevista que ele deu para o Super Sport, é que aqui ele fala que não dá palpite, né, que não iria interferir na venda de jogadores. Você vai ver o Bruno Musi dizer daqui a pouquinho que não é bem assim. Aqui ele disse que quem decidia se poderia ou não vender algum jogador era, na época, o Rodrigo Caetano, que era diretor de futebol. Aqui, ó. A decisão primeiro é do técnico com o Rodrigo Caetano. Eles precisam conversar. Eles conhecem. Aqui ele admite que não conhece nada de futebol. Agente de administração de futebol, né? A gente não pode desfalcar um time que está disputando 3 competições. Será que esse pensamento continua? Porque o Atlético esse ano está disputando Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. A gente vai ver e ouvir o que o Bruno Musi vai dizer daqui a pouquinho em relação a essa questão de jogadores, de venda de jogador. Na entrevista que ele deu recente essa semana. Será que continua com essa mesma ideia? É contraditório o que o Menin falava aqui em 2021. Eu acredito que não tenha mudado o pensamento dele, até porque o Atlético continua disputando 3 competições importantes no ano. Não tão importante como o ano passado, mas continua disputando 3 competições importantes. Aí ele disse: se aparecer uma proposta para vender um jogador importante, o técnico e o diretor têm que tomar a decisão. Aqui ele disse que ele fala aqui ao Super Sport que essa decisão fica a cargo somente do treinador e do diretor de futebol. E ele finaliza: a decisão final é do Sérgio, que na época era presidente. Ele disse que não dá palpite em nada. O dia, olha só o que ele disse aqui, que é importante a gente guardar isso aqui, olha. O dia em que a gente der palpite nisso vai atrapalhar. Não podemos fazer isso não. Então aqui ele deixa bem claro que eles não entendem muito de administrar futebol, que se der palpite iria fazer caca, né? Vamos analisar aqui agora uma outra questão. Essa matéria é do Globo Esportes. Deixa eu ver aqui a data desse ano, de 2025, aqui, de janeiro de 2025. Ele disse aqui, ó, no segundo parágrafo: o tema da dívida voltou a ser discussão após um dos proprietários, Rubens Menin, dar nova data para a SAF quitar a dívida do clube. No clube. Antes, o planejamento colocava o prazo de 2026. Agora, isso só deverá ocorrer em 2028. Veja bem, eles planejaram, quando adquiriram o Atlético, de quitar as dívidas o ano que vem. O ano que vem o Atlético não teria dívida nenhuma mais. Lá no início, quando começou o murmurinho de comprar o Atlético, a ideia era que assim que adquirisse a SAF, o Atlético não teria mais dívidas. A SAF quitaria toda a dívida do Atlético. Só que agora, a ideia no início, quando começou ali os rumores dessa possível compra do Atlético pelos Menins, os 4 R's no geral, era que quitariam a dívida de imediato. E as coisas foram mudando e chegamos ao patamar que está hoje. Hoje, em janeiro agora, foi rediscutida essa data, né, de quitação dessa dívida do Atlético agora para 2028. Será que vão cumprir? Que já não cumpriram. A ideia era o ano que vem, já não vai ser o ano que vem mais. Aí aqui, ó, em abril de 2024, o Atlético divulgou um balanço sobre as contas da SAF. O Galo devia 945 milhões de reais, quantia referente à operação, mais um montante de 493 milhões que vem da construção da Arena MRV, totalizando aí 1 bilhão e 400 de dívida. Inclusive o Bruno Musi, daqui a pouquinho a gente vai ouvir e ver ele falar sobre essa questão dessa dívida aqui. Então,
O de importante que tem nessa matéria aqui é que a programação de quitar toda a dívida do Atlético era para o ano que vem e agora mudou para 2028. De um planejamento que era uma quitação automática quando adquirisse a SAF, né, lá atrás, pelos 4 R's, já mudou, a situação mudou. Aí tinha um planejamento de acabar as dívidas no ano que vem, agora já só em 2028. É aquela história. Futebol não há verdade que dura 24 horas, não é mesmo? Essa matéria aqui já é uma matéria do No Ataque. Estou tentando ver a data aqui. 2 de novembro de 2023. Vamos descer aqui. Ah, tá. Essa matéria aqui, ó, do No Ataque, em 2 de novembro de 2023, o Rubens Menin prometeu, inclusive nas redes sociais, competitividade. Vamos lá. Isso foi em 2023. Vamos ver o que ele fala aqui. Aqui no Twitter dele, olha o que ele disse, ó. Concluímos a transição da SAF do Galo, 1º de novembro de 2023. 1º de novembro de 2023. Foi concluída a transição da SAF. Aí ele diz: concluímos a transição para a SAF do Galo com o compromisso de buscar oportunidades de crescimento e desenvolvimento sustentável para o clube. Formada por atleticanos, traremos gestão com foco na competitividade, governança corporativa e sustentabilidade financeira para o Galo. Aí ele continua tweetando e disse um pouco mais abaixo: a SAF é o caminho do futuro do futebol no Brasil, como já acontece em muitos países, e é um momento histórico para o nosso Galo. Será? Aí é isso. O restante da matéria é desnecessário, mas eu queria comentar só esse tweet aqui de 1º de novembro de 2023, quando o Rubens Menin e os 4 R's acabaram de concluir a transição da SAF. Veja o que ele disse. Esse ponto aqui é importante, ó. Abriu aqui, não era para abrir. Esse ponto aqui é importante, ó. Competitividade. Tá vendo aí? Competitividade. 1º de novembro de 2023, ele tweetou dizendo que a gestão era formada por atleticanos, traremos gestão com foco, primeira coisa que ele disse, na competitividade, governança corporativa e sustentabilidade financeira para o Galo. Eu te pergunto, 2024 o Atlético teve competitividade? O Atlético foi competitivo em 2024? Responde para mim, você que é atleticano assim como eu, o Atlético foi competitivo em 2024. É bem verdade que o Atlético teve um aprendiz de treinador em 2024, que era o Milito, mas o Milito não tem culpa sozinho no desastre que foi o Atlético em 2024. Não tem. Contrataram jogadores meia boca. Eu acabei de ler agora há pouco que o Rubens Menin falava em contratar jogadores com potencial de explodir, estourar e ser vendido por milhões. É sério? Como é que chama o jogador com o Atlético? Ele me fugiu o nome agora, que o Atlético contratou, veio lá da Venezuela. Aí me foge o nome. Ponta direita do Atlético, que o Siga indicou para o Atlético contratar. Tentando lembrar o nome dele aqui. Tá para ir pro Vasco agora. Canhoto, ponta direita. Tá para ser negociado para sair pro Vasco. Foi indicação do Siga. Não vou lembrar. Ele não é titular do Atlético, eu não vou lembrar. Entra de vez em quando. Tem um cara até assim, jogador comum. Tem uma canhotinha boa, mas para driblar ele é muito bom, mas para finalizar é uma tristeza. Me fugiu o nome aqui, eu tô tentando lembrar o nome dele. Ponta direita. Venezuela, acho que é venezuelano, né? Colombiano, não sei. Colombiano? Não sei. Tentando lembrar o nome dele. Ai. Tentando lembrar o nome aqui, mas fugiu. Mas então é um jogador fraquíssimo. Dificilmente vai estourar, como o Rubens Menin fala. Então assim, quais os jogadores que o Atlético contratou o ano passado, esse ano, que você vê assim, com bons olhos para estourar e se transformar em dinheiro?
A matéria que eu li agora há pouco lá do Super Esportes, o Rubens Menin fala que se os jogadores que não dessem certo e não estourasse para não ser vendido, quem arcaria com o erro do planejamento, quem perderia seriam eles. Será? Então, aqui entra em contradição quando ele disse que em 2023, aqui, quando saiu a transição da SAF, que concluíram o processo, ele disse que o Atlético seria competitivo. O Atlético foi competitivo em 2024, um elenco reduzido, fraco. Não é que era tão reduzido o elenco do Atlético em 2024. Ele está reduzido agora em 2023. Mas em 2024 o Atlético tinha um elenco grande, mas é um elenco fraco. Os jogadores de banco que o Atlético tinha não resolvia jogo. E esse ano, 2025, ele continua, o elenco foi reduzido, porque saiu muito mais gente do que chegou. O elenco foi reduzido e ele continua muito fraco. O banco do Atlético esse ano não resolve jogo nenhum. Nenhum. Não tem um jogador que esteja no banco do Atlético hoje que você disse assim, esse cara aqui, ele está no banco, mas ele tem potencial para ser titular. Qual? Qual jogador do banco do Atlético hoje que você disse assim, vai entrar e vai resolver o jogo? Qual? Bernard? Qual jogador que você aponta assim e diz, não, o Atlético, o Cuca agora vai substituir, vai tirar o Hulk e vai colocar o fulano de tal e vai resolver o jogo? O Davidson? Então assim, contraditório demais. Entra muito em contradição com o que ele disse lá atrás, quando adquiriu a SAF do Atlético. O Atlético seria um time competitivo. É sério? É sério que o Atlético hoje consegue ser competitivo com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Corinthians? É sério? Não é sério, né? Não é sério, essa que é a grande verdade. Não tente fazer o torcedor do Atlético de idiota, porque nós não somos idiotas. A verdade é que o Atlético tem uma dívida absurda com os 4 R's, com os 4 R's que adquiriram a SAF, com os investidores, e eles adquiriram o Atlético para tentar receber essa dívida de alguma forma. Essa é a verdade. Estão errados? Óbvio que não estão errados. Óbvio que não estão errados. Só que, para mim, é uma gestão burra. É uma gestão de futebol amadora. Por quê? Porque se você não forma um time competitivo, você não ganha título. E não ganhando título, você não ganha dinheiro. É simples. É simples. Se o Atlético tivesse um time competitivo ano passado, o Atlético teria sido campeão brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e com isso faturaria alto.